Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Tudo bem com vocês? Professora Gisélia. E hoje, nossa aula de número 16. Como sempre, a gente precisa pegar os materiais. Vamos lá? Então, um tempinho para vocês pegarem os materiais. Então, pessoal, pegaram o material de sempre, né? Hoje a gente tem a cola que a gente vai precisar usar para atividade. Então, vamos anotar o título da nossa aula: A Ocupação e Povoamento do Brasil, destacando o Paraná. E hoje a gente vai falar sobre o povo africano. Então, anotem o título da aula e coloquem a data de hoje. Tudo certo, pessoal? Anotaram o título da aula de hoje? Então vamos começar. Como sempre, a gente faz uma retomada da aula anterior. Nós estudamos sobre as capitanias hereditárias, lembram? Então foi um sistema criado pelo rei de Portugal para doar terras a nobres portugueses. Essas terras, eles eram para os capitães donatários. Eles cobravam taxas e impostos, cultivavam a terra, escravizavam e vendiam os indígenas. Lembram disso? Também, pelas capitanias hereditárias, foram fundadas as primeiras vilas, que foram administradas pelas câmaras municipais. Lembra que a gente falou da vila de São Vicente, de Sergipe, Pernambuco? Olha só o mapa lá, então observem os mapas. Nós trabalhamos esses dois mapas, um antigo do ano de 1574 e um mais atual. Os dois representavam as capitanias hereditárias, nós tínhamos 15 na época, e as que mais se aproximavam ao território que hoje é do Paraná era a capitania de Santana e de São Vicente. Lembra que eu falei para vocês que a de São Vicente foi administrada por uma mulher chamada Ana Pimentel? Então, essas foram alguns estudos que a gente aprendeu sobre as capitanias hereditárias. Também estudamos sobre os núcleos de povoamento aqui do Paraná. Demos uma lembrada nos povos indígenas, falamos sobre os povos espanhóis, que a gente já tinha conversado, e sobre os povos portugueses também. Para lembrar tudo isso, eu trouxe aqui para vocês um resuminho da aula. Então, os povos indígenas, eles foram os primeiros habitantes da região. Eles estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Os espanhóis e os portugueses colonizaram o Paraná. Primeiro os espanhóis e depois os portugueses. As primeiras vilas e cidades surgiram nas regiões oeste do estado com a organização das missões jesuíticas. Lembram? Vocês fizeram aquelas atividades maravilhosas sobre as missões? A gente recebeu uns vídeos bem legais. Parabéns, pessoal. Obrigada. E depois os portugueses colonizaram mais a região leste. Onde que fica aqui a região de Curitiba, a região do litoral? E também falamos um pouquinho sobre a cidade de Paranaguá. Então, aí é só para a gente lembrar um resuminho da aula anterior. A partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre o povo africano, certo? Então, observem e anotem tudo lá. Nós vamos começar hoje um pouquinho diferente. A gente vai começar já com uma tarefa. Nós vamos passar aqui algumas imagens e vocês precisam fazer duas coisinhas: anotar o título da obra e a etnia dessas pessoas retratadas. Essas imagens são do pintor Debré. Lembra que a gente tem falado dele bastante, tem trazido muitas imagens dele? O Debré, ele foi um artista, né, que veio para o Brasil
e ele tinha a tarefa, digamos assim, de retratar a vida aqui no Brasil. E ele, ele era um artista, então ele pintava. Então ele fez muitas obras que estão espalhadas aqui e em outros países também. Então vamos lá. Vocês têm um tempinho para observar cada obra. Agora observem a próxima obra. E agora a próxima e última obra. Observaram as imagens? Anotaram?
Então, nessas 3 obras, elas tinham um título. A primeira obra se chamava Calçadores. Então, vocês estão vendo ali ela em tamanho menor. A segunda obra se chamava Loja do Barbeiro. E a terceira era Negra Tatuada Vendendo Cajus. Esse grupo, retratado pelo pintor Debré, eles eram chamados de escravos de ganho. Então, os seus senhores davam a eles algumas tarefas. Eles iam nas ruas e eles tinham tarefas a cumprir, como, por exemplo, arrumar as calçadas que estavam ali, vender produtos que vocês viram ali. Então, eles tinham várias atividades. Essas são só algumas. O que será que eles estão fazendo ali? Então, vocês já viram isso. Então, eles estão realizando atividades que os seus senhores pediam para eles fazerem. Isso era muito comum nesta época. Você sabe me dizer em que circunstâncias os africanos chegaram aqui no nosso território? Como que eles chegaram aqui? Hoje a gente vai falar muito sobre isso. Chegaram os portugueses, chegaram os espanhóis, os indígenas já estavam aqui e esse foi um outro povo que chegou aqui. Para a gente começar a lembrar disso, nós vamos voltar de novo na aula passada. Então, observem lá. Lembram que a gente falou sobre a monocultura da cana-de-açúcar? Trouxemos essa imagem, que também é de Debré, que o título da imagem é Engenho Manual que faz caldo de cana. Nós falamos sobre o cultivo da cana, que foi um comércio muito lucrativo feito pelos portugueses, porque lembra que a professora Gisélia falou que o açúcar era um produto muito caro, muito valorizado na Europa, e os engenhos naquela época, eles ganharam muita força e, claro, muito lucro para Portugal. Então, é importante a gente lembrar sobre isso para falar o porquê da chegada dos africanos aqui, porque eles eram mão de obra para que esse tipo de cultivo funcionasse e gerasse lucro. E vocês sabem me dizer como que eles chegaram aqui? Bem, essa história não é tão boa e a gente vai contar um pouquinho sobre ela. Então, vendo esse mapa aí na tela, esse mapa mostra um pouquinho do continente africano e do continente da América, mais ou menos ali a América do Sul. Vocês estão vendo que tem algumas rotas? Essa rota que está representada por essas setas azuis são as rotas de onde saíam os africanos e vinham aqui para a América do Sul. Então eles saíam de algumas localidades lá da África, como Cabo Verde, Luanda, Moçambique, e vinham para cá. E também tinha algumas outras rotas que eles iam lá para o Oriente, que são aquelas representadas pelas setas vermelhas, e também para o Mediterrâneo. Eles saíam, claro, e a gente vai falar de locais portuários, onde tinham navios. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bem, essa história ela começa mais ou menos assim. Homens e mulheres do continente africano tiveram suas vidas transformadas devido a um fenômeno histórico chamado imigração forçada. Vocês sabem o que é imigração? Imigração é um movimento de entrada de estrangeiros de um país. Então, se eu for para o outro país, eu serei um imigrante lá. Essa forma de imigração ela pode ser temporária, eu posso ficar um período lá, ou eu posso ficar para sempre lá. Só que tem aí uma outra questão, a palavra forçada. Vocês sabem por que é forçada? Porque eles não saíram lá do local onde eles viviam porque eles queriam, eles foram forçados a sair de lá. Esse processo consistiu na captura de homens e mulheres de diversas sociedades africanas, como a gente viu ali no mapa, que atravessaram o Oceano Atlântico em navios negreiros. Então, vocês têm a imagem ali de um navio negreiro e como eles eram transportados. E não era nada bom isso. Então, foi assim, um resumo bem breve de como os africanos chegaram aqui na América do Sul, mais na região do Brasil.
Essa imigração forçada foi um exemplo de violência e exploração. Exploração sistemática. O que quer dizer isso? Que ela é constante, que ela foi acontecendo por muito e muito tempo. Do povo africano para fazer o quê? Para sustentar um regime escravocrata, né? Eles eram escravizados, que tinha a ver com o monopólio do cultivo do açúcar, como a gente já conversou com vocês, também da busca pelo ouro. Lembram que quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram com alguns, né, colares, os indígenas mostravam, apontavam, né, que aqui também tinha isso. Então, eles vieram atrás dessas riquezas. A região onde hoje é o estado de Minas Gerais foi uma região onde a exploração do ouro foi muito forte, porque é uma região que tem muito disso. E também da própria manutenção da coroa portuguesa. O que quer dizer isso? Eles eram serviçais da coroa portuguesa, eles prestavam serviço para o rei, para os príncipes e para todas as pessoas que faziam parte da coroa portuguesa. Então, o trabalho deles não era porque eles queriam, eles eram forçados a fazer esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi a região americana com o maior número de escravizados. Chegaram aqui cerca de 4 milhões, sim, entre 4 e 5 milhões de africanos. Eles vieram durante um longo período de tempo e nesses navios negreiros, e eles constituíram a formação também do povo brasileiro, junto com os indígenas, espanhóis, portugueses e depois com outros povos que também vieram logo depois desse período da escravização. E agora é interessante a gente estudar um pouquinho sobre esse continente africano, esse lugar que nos trouxe tantas memórias e tantas histórias. Essa imagem é um mapa de 1570. Então é um mapa da África. Vocês já repararam para pensar que o contorno do continente africano é parecido com o contorno do nosso Brasil? Interessante isso, né? Ele é um imenso continente. Hoje em dia, atualmente, ele é composto por 54 países, então eles têm vários países lá e uma grande diversidade de povos. Vocês sabiam que alguns países lá também falam a língua portuguesa? Então nós temos alguns países que também falam. Por quê? Porque Portugal também colonizou alguma daquelas regiões lá, como fez aqui no Brasil, então eles também falam a mesma língua que a gente. E na história desse povo, alguns reinos eram ricos e poderosíssimos. Tinha uma cultura bem desenvolvida em várias áreas que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui. Para a gente entender isso, eu quero que vocês observem este mapa aqui. Este mapa, ele traz algumas cidades e reinos antigos. Então, observem ali que aparece alguns povos como Gana, Ife, que é uma cidade que a gente vai ver um pouquinho ali. Então, são alguns reinos e povos muito antigos. Esses reinos e povos, eles têm uma história, uma cultura. E quando esse povo africano veio aqui para o Brasil, que quando eles foram escravizados, eles trouxeram essa diversidade, essa cultura, esse jeito de viver também. Então, observem ali no mapa um pouquinho esses povos. Observar o mapa? Então ali ele mostra um pouquinho dessas cidades e reinos antigos. Esses reinos lá da África, eles incluíam diversos povos. Alguns eram agricultores, mineradores, e eles geravam grandes riquezas que eram controladas por reis e nobres. Era mais ou menos o sistema de administração deles. Eles tinham um talento
muito grande na produção de objetos de arte. Eles inventaram instrumentos e sistemas de trabalhos únicos. Nessas imagens aí, tem o título, ela se chama Bronzes de Berlim e é de um povo que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Então, eram esculturas de bronze que foram feitas por esse povo. São riquíssimas e lindas e muito belas. Esses sistemas, eles contribuíram também para o desenvolvimento da produção agrícola e da mineração. Eles tinham técnicas específicas sobre a produção agrícola e também sobre a mineração. E isso veio quando eles vieram para cá, veio essa história, essa bagagem cultural veio com eles quando eles chegaram aqui. Vocês vão agora ouvir um conto africano. Esse conto africano, o título dele se chama Baobá, a árvore de ponta cabeça. É uma história africana e ela vai ser contada pela professora Deia. Muito obrigada, professora Deia. Vamos ouvir o conto? No início dos tempos, Deus criou o mundo. Primeiro criou as águas e as terras. Depois, admirando a paisagem, ele criou outras espécies para viver o resto dos tempos. A primeira árvore que ele criou foi o baobá, o grande, forte, imponente. O baobá vivia ao lado de um rio de águas tranquilas e límpidas. Naquele rio, ele podia se ver refletido e admirar o seu próprio crescimento. E ele também observava o crescimento das outras plantas e espécies que tinham ao seu redor. E ele olhava para ele. A enorme árvore tinha tudo para viver feliz, mas parecia triste e insatisfeita. Não dava para entender. Ah, por que não tenho flores o ano inteiro? E por que não tenho flores de todas as cores? E reclamava tanto que, inconformado, resolveu ir direto ao Criador e fazer as exigências que ele achava que tinha direito. Mas você é perfeito, você dá flores, frutos, sementes deliciosas, sombra e até água. Por que reclama tanto? Eu caprichei tanto em você. Mas vocês acham que o baobá desistia? Ele seguiu o Criador por todo o continente, por toda a África, reclamando, exigindo que queria isso, que queria aquilo e aquilo outro. Dizem que é por isso que tem tantos baobás no continente africano, porque enquanto ele caminhava, ia espalhando suas sementes. O Criador respondia para o baobá: eu não posso acreditar que você é tão infeliz assim. Afinal, como eu já disse, você foi a árvore, você foi a criação que eu mais caprichei. Por que reclama tanto? Mas não adiantava. O baobá continuava com blá, 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 e reclama daqui, reclama de lá, nada estava bom para ele, o tempo todo atrás do Criador, exigindo que ele o fizesse ainda melhor. Então, depois de ouvir muita reclamação do baobá, o Criador se cansou. Então, ele foi até o baobá, pegou ele pelo tronco e arrancou ele da terra. Mas plantou de novo. Só que agora de cabeça para baixo.
colocou as suas raízes para cima e as suas folhas e galhos para baixo. Assim ele não precisava mais ouvir o blá blá blá, reclamações e mais coisas que o baobá não parava de fazer. E mesmo de ponta cabeça, o baobá continuou crescendo lindo, maravilhoso, único. Será que hoje o baobá pensa diferente? Baobá, a árvore de ponta cabeça, do livro Histórias Encantadas Africanas. Gostaram da história? Eu achei magnífica essa história do baobá. A maioria dos africanos que vieram para o Brasil, eles são de dois povos lá da África, né? Dos Bantus e Yorubás. Na verdade, os Yorubás são vários reinos. E é bem importante a gente conhecer um pouquinho sobre a história deles lá na África, antes deles virem para cá, sobre a cultura, os conhecimentos, para você entender a nossa história. Então, entendendo a história deles, entendemos a nossa história. Por quê? Muitas palavras que nós falamos aqui, muitos alimentos, muitos costumes vieram com esse povo, vieram a partir, né, dessa cultura. Então, sobre os Yorubás, então é uma região, como eu falei, tem vários reinos. É mais ou menos onde hoje fica a Nigéria, né? Eles falavam o idioma Yorubá. Então, assim, muitas palavras que se veem em músicas, por exemplo, os baianos cantam, que de terreiros, muito diferente, a gente estranha. Por quê? Porque é desse idioma, né, falado lá nessa região, do Yorubá. Outra questão, como a professora Dani falou, eles eram desenvolvidos em muitas áreas. Então, na região de Ifé, eles produziam uma escultura de bronze que até hoje impressiona. Elas foram realizadas mais ou menos no século XIII ao século XV. E até hoje as pessoas se impressionam. Por quê? Porque era necessário um conhecimento da metalurgia, né, de como trabalhar com os metais, que era muito avançado, né, para a época. Então eu trouxe aqui um exemplar de uma cabeça de bronze, para vocês terem uma ideia. A região de Yorubá era muito urbanizada, ou seja, tinha grandes cidades, tinha muito comércio. Oió, por exemplo, um desses reinos, ele chegou a dominar outros povos, tá? Então, pelo fato de um povo dominar outros povos, é que nós dizemos que ele se tornou um reino, certo? A religião Yorubá. Então, esses povos, o que eles tinham em comum? Além do idioma, né, que era o Yorubá, a religião. Então, eles acreditavam em Olodumaré. Então, o deus criador era Olodumaré, certo? Olodumaré criou outras divindades que aqui no Brasil nós chamamos de orixá. São os orixás, que não são deuses, não se considera deuses. Eles são ancestrais divinizados, certo? Lá na África, lá nos reinos yorubás, cada aldeia tinha um orixá. Quando esses africanos chegaram aqui no Brasil, eles foram misturados. Então, misturou pessoas de diferentes reinos, certo? Então, por esse motivo, misturou também os orixás. Então, nos terreiros, se contempla vários orixás, mas por esse motivo. Mas na África, não. Cada aldeia referenciava apenas um orixá. Então, alguns exemplos, para você ter uma ideia. E observe que isso aqui vem da língua Yorubá. Por isso que muita gente estranha. Mas é porque é uma língua diferente, tá? Então, Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxumaré, Ossain. Tá? Então, cada orixá representa um elemento da natureza. E outras questões do cotidiano. Tá bom? Então, aqui só uma curiosidade, mas tem muitos outros orixás ali. E para vocês entenderem essa questão do desenvolvimento dos reinos africanos, eu trouxe uma questão da matemática, um conhecimento matemático que os africanos já conheciam quando os portugueses chegaram lá no século XV, e os portugueses ainda não conheciam, então eles estranharam algumas coisas que eles viram por lá, tá bom? Então, e aqui quem vai contar para vocês é uma colega minha, que fez esse projeto lá na escola, uma das escolas que eu trabalho, e que nós desenvolvemos esse projeto
E ela é professora de matemática, então ela vem contar para vocês um pouquinho sobre os fractais, que é esse conhecimento matemático, e vai ensinar uma atividade sobre isso, tá? Vamos assistir o vídeo? Olá, alunos! Eu sou a professora Roberta e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu sou professora de matemática e vocês já vão entender o porquê que a prof de matemática está na aula de história, tá bom? Então, hoje vocês estão aí conversando na aula de história sobre o continente africano. E agora nós vamos fazer uma atividade, né? E esta atividade eu vou conversar um pouquinho sobre ela antes de vocês fazerem a atividade. Então, a atividade que nós vamos começar agora, né, é fractais. Mas para a gente poder fazer a atividade, a gente tem que entender um pouquinho, conhecer um pouquinho dos fractais. Então, vamos lá. Então, assim, quando os colonizadores europeus chegaram a alguns assentamentos no continente africano, eles acharam aquelas estruturas estranhas e desorganizadas. Eles olharam e falaram, nossa, que coisa mais estranha. Essa aqui é um exemplo de uma das estruturas que eles encontraram. É a Vila Baila Zâmbia, que era formada de enormes anéis. Cada um desses anéis era a casa de uma família. Então, os europeus chegaram, viram, não entenderam, né, porque só em volta esses anéis aí, tantos anéis, acharam bem estranho. E por que eles acharam estranho? Porque eles não tinham conhecimento sobre fractais, eles não sabiam o que eram fractais. E já os africanos, tinham como parte da cultura os fractais. Os fractais faziam parte da cultura deles. Eles utilizavam na arte, na religião, na arquitetura, no urbanismo. Então, fazia parte da vida deles os fractais. E os fractais a gente encontra em vários lugares da natureza, estão presentes em vários elementos da natureza, tá? Observe as figuras, nós temos aí algumas figuras, tá? E o que elas têm em comum? Elas têm em comum uma figura. E qual figura é essa? É uma figura geométrica, né? Vocês podem perceber que a gente chama de polígono. É um polígono de 6 lados. Esse polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Então, essas figuras todas elas são formadas de hexágonos. Esses hexágonos precisa de vários hexágonos para montar uma figura só. Certo? Então, isso aí é um pouquinho da ideia de fractal. Vários hexágonos, vários hexágonos, né, que são várias figuras, para montar uma só que é maior. Então, aqui nós temos a colmeia da abelha, a casca do abacaxi, o penteado africano, como a gente disse que eles usavam na cultura, né? Então, o penteado faz parte da cultura africana. Aí, ó, o abacaxi, a casca do abacaxi, toda a estrutura dela é formada de hexágonos. A colmeia de abelha, né? Olha lá que linda, é pura matemática. Aí nós temos também a teia de aranha, mas a teia de aranha não é formada por hexágonos, né? É formada por retângulos, mas também tem a ideia do fractal. A trança africana, né? Olha lá o desenho, o mesmo desenho se repete sempre. Então, o que são fractais? Fractais são padrões que se repetem na formação de diferentes estruturas da natureza. São muitas vezes figuras geométricas. Então, é aí que a matemática entra. Por que a matemática entra aí? Porque geometria é um ramo da matemática. Então, existe uma parte da matemática chamada de geometria dos fractais, que estuda esses fractais, tá? Então, a matemática, nós matemáticos, fazemos um estudo sobre esses fractais, né, na geometria dos fractais, certo? E o que são os fractais? Os fractais, né, na sua definição, ele é formado sempre pela mesma figura geométrica, só que esta figura geométrica elas são semelhantes à mesma figura, porém em diversas proporções, ou seja, de diversos tamanhos. Então, essa é a ideia de fractal, formado pela mesma figura geométrica, figuras semelhantes, que são proporcionais, porque elas não são iguais, né? Mas elas são semelhantes, são parecidas com tamanhos diferentes. Essa que é a definição de fractal
na geometria de fractais que matemática estuda. Aqui, lembra que a gente comentou da Vila Baila Zâmbia? A foto da Vila da Baila Zâmbia? Aqui tem uma foto como se fosse uma vista superior que a gente fala. Se a gente pegasse um avião e olhasse de cima. Então, se a gente pegar um avião e olhar a Vila Baila Zâmbia, a gente vai ver que a estrutura dela é toda formada assim. Vocês podem perceber o quê? Que é o mesmo desenho, que se repete. Estão vendo ali? É o mesmo desenho, mas em diversas proporções, em diversos tamanhos. Então, isso é um fractal, certo, gente? Lá na tribo, no assentamento africano. Agora, nós vamos fazer uma atividade usando o conceito de fractal, tá? O que vai ser essa atividade? Dá uma olhadinha, aqui tem alguns exemplos dessa atividade que já foi feita por alguns alunos. Aqui, ó, a primeira atividade é feita por círculos, estão vendo lá? Um maior, um menor, então, é a mesma figura em diversas proporções. A segunda foi formada por quadrados, certo? A mesma figura em diversas proporções. Agora, são vocês que vão pôr a mão na massa. Vocês vão pegar uma folha, pode ser do caderno mesmo de vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Peguei uma folhinha. Vocês vão dividir essa folha ao meio, tá? E vão colorir cada metade de uma cor, bem bonito, bem forte, tá? E aí, para ficar mais fácil, você pode fazer diferentes dobraduras, tá? Com diferentes tamanhos de retângulos, tá? Você vai fazer formatos, não, diferentes tamanhos, formando vários retângulos. Então, vejam aqui, ó. No primeiro, eu tenho um retângulo desse tamanho. No segundo, eu tenho desse. Aí, eu posso dividir aqui, fazer outro. Posso dobrar de novo. E aí, para ficar mais fácil, a gente pode ir lá no friso e cortar, tá? Se quiser utilizar uma régua, né, para não ter o perigo de rasgar, ou uma tesoura. Depois que você fizer isso, você vai organizar as figurinhas aqui, os retângulos que você cortou, do maior para o menor, formando estruturas, tá? Você pode montar uma árvore, uma flor, um animal. Aí vai depender da sua criatividade para fazer a atividade, certo? Olha só, eu fiz um exemplo aqui para vocês verem, tá? O que eu fiz aí? Eu peguei uns quadrados, peguei uma folha 4, cortei diversos quadrados de tamanhos diferentes e montei um cachorrinho. Olha a orelhinha dele aqui, o narizinho, a boca, os olhos, tá? Você também pode fazer isso aí, mas é lógico, o seu vai ficar muito mais bonito, porque você vai ser muito mais criativo, né? Então, essa é a atividade, foi muito bom estar com vocês, e eu espero a gente se encontrar novamente. Até mais, pessoal! Bom, pessoal, observem que a partir do conhecimento sobre os fractais, nós podemos entender vários aspectos da cultura dos africanos, tá? De vários povos africanos. Então, a moda, então eles faziam as tranças africanas são baseadas no conhecimento de fractais, a arquitetura, tem alguns tecidos africanos que são lindíssimos e que também se inspiram nos fractais, certo? Então, por esse motivo, eu achei interessante trazer esse conhecimento para vocês entenderem os africanos e perceberem como eles eram avançados na matemática também, certo? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês realizarem essa tarefa e nós já voltamos.
aí, crianças, gostaram da atividade? Eu gostaria que a partir de hoje que vocês observassem, né, algumas construções, elementos da natureza que apresentam fractais, né? Outra questão são as tranças, que são muito interessantes. Eu até brinquei com uma colega minha aqui onde eu trabalho, que ela não sabia fazer trança. Na verdade, é difícil fazer trança embutida. Seria interessante a gente ver algumas dessas tranças, né, professora? O que você acha? Eu acho, porque eu sei que tem gente que sabe fazer muito bem dessa habilidade. Isso. Eu então, não sei. Eu Você também sabe? não. Não sei também. Então eu gostaria, se você sabe fazer trança, que você tirasse foto e mandasse pra gente. E quem sabe eu não acho alguém pra fazer uma trança no meu cabelo. No meu fica mais difícil, curtinho assim, mas a gente pode tentar, né? Mas dá certo. Tá bom? Então, crianças, até a próxima aula. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal!